Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, a diquinha de hoje, vou ensinar para vocês passo a passo como é que se faz esse rostinho delicado, porque eu gravei um vídeo no canal um tempo atrás, mas não ficou bem gravado, por isso eu resolvi gravar novamente e vou mostrar para vocês quais são as estecas que eu uso, modeladores. Um é esse aqui mais grosso, outro esse aqui mais fino, que geralmente quem está usando é as manicures, né, para fazer aquelas unhas gel. Tem também aqui a faquinha que eu utilizo para marcar a boquinha e este outro também para demarcar o sorrisinho. Mas isso não impede de vocês fazerem o rostinho caso vocês não tenham esses instrumentos. Vocês podem desenvolver com o que vocês têm em casa o rostinho que eu vou ensinar para vocês, tá bom? Utilizo também essa caneta e esse pincel para poder fazer os cílios e sobrancelhas. Biscuitando com amor. Se inscreva e ative o sininho para receber novas dicas de biscuit. Olá, gente. Então vamos lá fazer esse rostinho delicado. Eu utilizei aqui 35 gramas de massa e uma bola de 30 milímetros, tá bom? Vou aqui sovar esta massa bastante para que não fique bolha de ar ou para que ela não fique com algumas imperfeições. Faço uma bolinha bem redondinha. E vou centralizar a bolinha de 30 milímetros. Vou empurrando essa massa e fechando a bolinha de isopor dentro dessa massa, desta forma aqui. Com muita calma, você vem empurrando o restante da massa para baixo, tá vendo? E vem alisando, fechando as covinhas que vai surgindo. Alisando bastante para poder tirar as imperfeições, para que o rosto fique bem lisinho. Aqui nessa parte de baixo você pode estar utilizando o cabo de um pincel para estar tirando as imperfeições, alisando bastante. E uma vez que essa bolinha já está ali dentro, toda coberta, você alisa mais um pouquinho. E agora, você vai empurrar essa massa de trás para frente, assim, ó, dessa forma. Tá vendo? Olha só como é que ficou. Empurrei a massa de trás da cabecinha para frente. E agora eu vou marcar a área dos olhos, desta forma aqui. Se fosse um rostinho fofinho, ia ficar desta forma aqui, não ia precisar fazer mais nada. Mas como eu quero fazer um rostinho mais próximo a um rostinho de um ser humano, eu vou marcar as laterais assim, ó, empurrando para dentro. Assim, ó, olha só aqui e do outro lado também. Olha como que ficou. Tirou mais aquelas bochechinhas ressaltadas nas laterais. E aí eu venho alisando. E agora eu vou marcar para tirar o narizinho, a boquinha, o queixinho. Desta forma aqui, ó. Como se fosse um triângulo. E agora nessa parte de baixo eu vou empurrar um pedacinho assim, para demarcar mais ainda o queixinho. E aí vou modelando até que fique com o rostinho mais próximo de um humano, né? E aí ficou essa elevação no meio, e aí eu vou tirar a boquinha e o narizinho daqui. Aqui eu empurro um pedacinho pra cima, olha só. E daqui eu vou tirar o narizinho. Vou empurrando agora na lateral, desta forma aqui. E eu deixo o nariz bem pequenininho mesmo, que eu gosto de um rostinho mais delicado. Por isso que eu não faço o nariz muito grande. Aqui vou tirando as marcações do modelador. E agora com essa outra estequinha, ó, eu vou dando um formatinho à narina.
tava um pouco triangular, né? Então, eu vou empurrando essa pontinha pra dentro, pra ficar um pouquinho mais redondinha. E faço o furinho, puxando um pouquinho pra lateral, olha só, bem devagarzinho, pra ficar um pouquinho arredondada essas narinas. Vou ajeitando. Quando você for fazer isso, faz com muita calma. Para aprender a fazer o rostinho é dessa forma mesmo. A gente vai aprendendo, vai treinando. É perseverança. No início, às vezes, não sai muito bonitinho, mas com o tempo nós vamos aprendendo, tá bom? E aí, nesse espaço aqui que ficou entre o queixo e o narizinho, eu vou marcar com a faquinha dessa forma, olha só. A princípio, vai ficar um sorrisinho bem sério, olha só. E aí, você vem com o modelador, empurra pra cima dos dois lados. E aí, vai lembrar ainda mais um sorrisinho, né? E com esse outro fininho, eu gosto de fazer os lábios da parte de baixo, arredondando assim, ó. Bem devagarzinho, você vem empurrando para demarcar os lábios de baixo. Vem alisando, olha só. O bom do modelador é porque ele não deixa muito marcado. Podemos usar outro instrumento? Podemos, para poder fazer isso. Só que às vezes deixa um pouquinho mais marcado. E aí você vem, ó, alisando. Para marcar os lábios de cima, eu só dou uma chatadinha assim, ó. De um lado e do outro. O que vai ressaltar essa boquinha mesmo é a pintura que eu vou fazer depois. Então, os lábios não são muito carnudos, vocês podem observar. Mas se vocês quiserem colocar uns lábios mais carnudos, vocês podem colocar enxerto. E depois alisar com água, né? Então, a princípio, olha só, o rostinho vai ficando desta forma. E para os olhos, eu já vou estudando aqui quais desses olhinhos eu vou utilizar. Esses olhinhos resinados é uma boa dica para vocês, viu? Principalmente para quem não tem habilidade de pintar. Vou escolher esses olhinhos aqui, ó, porque ele lembra mais o olhinho humano. Se você quiser anotar, a referência está aí, ó, é o 004, R004 da Stylier, né? E aqui, ó, eu gosto do resinado que você pode empurrar. E aí ele se encaixa melhor, né? Você centraliza de forma que não fica os dois muito longe um do outro, mas também nem muito perto para não parecer que é vesgo, né? A pessoa. Então, você tem que saber exatamente colocar o olhinho também, que faz toda a diferença. Procura deixar o narizinho bem no centro. E assim ficou os olhinhos. Lembrando que devemos deixar secar, viu? Para poder depois fazer a pintura dos olhos. Vamos colocar aqui a orelhinha, que são duas mini coxinhas. Olha só, bem pequenininha. E a parte mais fina a gente deixa para baixo, desta forma. E aí vem com uma esteca e empurra assim, ó. Para fazer um buraquinho ali, para lembrar o ouvido, né? Coloca a outra mini coxinha do outro lado, que é mais ou menos nas áreas dos olhos, né? Nas laterais. E faz da mesma forma. Aprofunda um pouquinho ali. E o rostinho ficou dessa forma, gente. Vamos aguardar secar. Conforme vai secando, às vezes vai empurrando o olhinho para fora, você vai marcando novamente. Conforme também vai secando, o sorrisinho vai desaparecendo e você vem e marca novamente. É bom você estar sempre dando uma olhadinha. E aí aguardamos secar e façamos as pinturas, tá bom? Bora lá. Agora, com o rostinho sequinho, olha só, nós vamos pintar os olhinhos.
e ressaltar os lábios também com uma pintura deste rostinho. Vou usar essa caneta aqui, ó, de CD, super fina. O número dela é 00, de tão fininha que ela é. Canetinha de CD. E aí, se fosse para fazer um homenzinho, gente, olha só, aqui eu até borrei aqui um pouquinho. Importante de a cabecinha estar seca, porque se a gente errar, podemos estar consertando com um paninho umedecido para depois voltar a pintar novamente. Se estivesse úmida, ficaria difícil consertar agora, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, se é um homem, a gente só faz essa marcaçãozinha em cima dos olhos, pinta os lábios com uma tinta marrom clarinha, dissolvida em água. E para a sobrancelha, podemos usar a tinta preta mesmo, fazer algo mais grosso. Se for inspirado em alguém, você fica olhando a foto da pessoa e tenta copiar a sobrancelha da pessoa. Geralmente o homem tem a sobrancelha mais grossa, né? Então ficaria assim. Aí você procura deixar uma igualzinha à outra. E agora eu vou tirar tudo aqui, porque eu quero fazer uma menininha, né? Então eu vou fazer uma nova sobrancelha e vou começar aqui também pelos cílios, para lembrar uma mulher. Primeiro eu faço uns cílios bem grandes, olha só. E até um pouco afastado um do outro. Mas depois eu venho preenchendo por dentro com cílios menorzinhos. Tá vendo? Faço os cílios grandes, depois, entre eles, eu venho fazendo os cílios menorzinhos, porque desta forma lembra mais os cílios de uma pessoa. Nós temos cílios desregulares, né? Os maiores, os menores. Então, vai ficar desta forma. Fica mais parecido e mais bonito também. E para a sobrancelha, eu vou usar aqui a tinta. E fazer um pouco mais fina. Essa tinta que eu uso é a tinta acrílica preta, mas você pode utilizar PVC, a de tecido. E agora eu vou pintar a boquinha, gente. Como eu falei pra vocês, a minha boca não é muito marcada, olha só, repara bem. Mas aí, com a pintura, ressalta bastante. Se a pessoa tiver os lábios finos, você pinta menos, bem fininho. Se for mais grosso, os lábios da pessoa, você pode também estar demarcando com a pintura. Então, você vem pintando devagarzinho, com pincel também. Esse pincel número 0 também, de tão fininho. E os lábios vai ficando assim, ó. Aqui tá mais fininho. Mas eu posso deixá-los um pouquinho mais grossos, se eu quiser. Se eu achar que vai ficar mais parecido com a pessoa, né? Que, de repente, você está fazendo. Aqui eu vou engrossar um pouquinho mais, com a própria tinta, os lábios. É bom que essa tinta esteja diluída bastante, viu? Para não ficar grosseiro. Dilui na água. Então, o rostinho ficou dessa forma. Ficou lindo, não ficou, gente? Então, assim, vocês devem perseverar. No início, às vezes, não é muito fácil, mas depois nós tiramos de letra, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça de dar o like de vocês para estar ajudando o canal. Se quiserem compartilhar também, pode estar compartilhando para que outras demais artesãs aprendam, né, a fazer mochila.